Agatha Christie. M ou N. Capítulo 1. Tommy Beresford tirou o capote no hall do apartamento, pendurou-o com cuidado, sem se apressar. Em seguida, colocou o chapéu no cabide ao lado. Endireitou as costas, aprumou um sorriso decidido nos lábios finos e marchou para a sala de visitas onde a esposa tricotava furiosamente um suéter caqui. A senhora Beresford olhou para o marido e prosseguiu no trabalho sem diminuir o ritmo. Alguma novidade nos jornais? Perguntou ela, depois de um certo tempo. Graças a Deus a Blitzkrieg vem aí. As coisas não vão bem na França. O mundo está num estado lamentável, comentou Tupence. Por que não me pergunta de uma vez? Disse Tommy, depois de uma pausa. Não precisa ser tão cuidadosa, eu sei, confessou Tupence. Sei que é irritante vermos uma pessoa tentando ser conscientemente cuidadosa. De qualquer maneira não havia necessidade de perguntar. Vi logo que você entrou. Não pensei que eu fosse tão transparente. Não, mesmo? Disse Tupence, surpresa. Você está com um sorriso tão forçado, que chega a ser comovente. Então é mais óbvio do que eu imaginava. Disse Tommy, sorrindo. É. Mas, vamos lá. Não conseguiu nada? Nada. Não precisam de mim. É duro, Tupence, quando resolvem que um homem de 46 anos só serve para ser avô. Exército, Marinha, Aeronáutica. Ministério das Relações Exteriores, todos unânimes em me considerar um velho caquético. Se houver qualquer coisa me chamam mais tarde. Comigo é a mesma coisa, disse a mulher. Não precisam de gente da minha idade para enfermagem ou para qualquer outra coisa parecida. Preferem uma dessas meninas que nunca viram um curativo ou tiveram de esterilizar uma ferida, do que uma mulher que trabalhou de 1915 a 1918, 3 anos, veja bem. Como enfermeira num hospital militar, num campo de batalha, dirigiu um caminhão de entrega e foi motorista de um general. Diga-se de passagem que me saí muito bem em todas estas funções. Hoje em dia, porém, sou considerada uma mulher de meia idade, pobre, chata, metida, que se recusa a ficar em casa, tricotando como uma velha senil. Esta guerra é um inferno. Comentou Tommy. Já não chega uma guerra, disse Tupence, ainda por cima querem que fiquemos de braços cruzados. Ainda bem que Débora está empregada, disse Tommy, num tom de consolo. A mãe de Débora sorriu. Ela vai indo bem, disse Tupence, mesmo assim acho que ainda poderia competir com ela, neste trabalho. Ela também acha, disse Tommy, sorrindo. As filhas também sabem ser irritantes, principalmente quando se tornam compreensivas. Derek também faz muitas concessões comigo, disse Tommy. Aquele ar de pobre papai que ele assume, às vezes, é de enlouquecer. Conclusão, nossos filhos, apesar de maravilhosos, são infernais. O tom de queixa ao se referir ao casal de gêmeos encerrava uma grande ternura maternal. No fundo, disse Tommy pensativo, o pior é a gente perceber que está ficando velho ou incapaz. Tupence rosnou de raiva e deu um tapa no novelo de lã que rolou pelo chão. E por acaso nós somos incapazes? Ou velhos? Será que temos possibilidade de fazer alguma coisa? Se formos pela cabeça dos outros há muito que já estaríamos internados num asilo. É mesmo, concordou Tommy. Lembra-se do tempo em que nos consideravam úteis? Estou começando a acreditar que isto nunca aconteceu, que foi uma ilusão. Será verdade que você levou uma coronhada na cabeça e foi raptado por espiões alemães? Que uma vez descobrimos o paradeiro de um criminoso perigoso e acabamos capturando? É verdade que salvamos uma agente, fotografamos importantes papéis secretos e recebemos os cumprimentos do primeiro-ministro? Nós. Eu e você. E hoje em dia, quem se lembra do senhor e da senhora Beresford? Acalme-se, querida. Não adianta reclamar. De qualquer maneira, disse Tupence, enxugando uma lágrima, estou desapontada com o Sr. Carter. Mas ele nos escreveu uma linda carta.
cheia de palavras ocas e tirando toda e qualquer esperança que pudéssemos ter, está na mesma situação que nós. Aposentado por velhice, vivendo na Escócia, ocupado nas pescarias, pelo menos um trabalhinho eles podiam nos dar no serviço secreto, murmurou Tupence. Quem sabe eles têm razão? Quem sabe nossos nervos não aguentariam mais um novo embate? Pode ser, mas não deixa de ser duro aceitar a realidade, queixou-se Tupence, suspirando. Gostaria de arranjar um emprego qualquer. É horrível ter tempo demais para pensar. A senhora Beresford pousou os olhos sobre a fotografia de um rapaz, parecido com Tommy, vestido de aviador da Força Aérea. Pior ainda para um homem. As mulheres ainda podem fazer tricô ou embrulhar mantimentos para os soldados. Daqui a 20 anos poderei fazer isso perfeitamente. Por enquanto não me basta. Não estou tão velha assim. A campainha tocou. Tupence levantou-se. Abriu a porta para um senhor alto, forte, de bigode. A senhora é a senhora Beresford? Perguntou o desconhecido, com uma voz agradável e um olhar perscrutador. Sim. Meu nome é Grant. Sou amigo de Lord Astampton. Ele sugeriu que eu viesse visitá-los. Pois não. Faça o favor de entrar. Ele seguiu-a até a sala de visitas. Meu marido, este é o capitão, senhor. Senhor Grant, amigo do Sr. Cart. Quer dizer de Lord Astampton. O pseudônimo do antigo chefe do serviço de espionagem sempre afluía mais rapidamente aos lábios de seus assessores do que seu verdadeiro título. Os três conversaram amigavelmente. Grant parecia uma pessoa simpática e agradável. Passado um certo tempo, Tupence saiu da sala, e voltou com uma garrafa de sherry e 3 cálices. Bebericaram por uns minutos o delicioso sherry. Grant endireitou-se na poltrona. Ouvi dizer que está procurando um emprego, Beresford. Um olhar de ansiedade iluminou o rosto de Tommy. Claro que estou. Por acaso, Grant riu, sacudindo a cabeça. Não, não, parece que hoje em dia devemos dar lugar aos mais jovens ou aos que vêm trabalhando mais ativamente conosco de uns anos para cá. O que eu posso sugerir não é muito excitante. Trabalho num escritório, bastante rotineiro, arquivo e envio de correspondência. Burocracia pura. Tommy pareceu desapontado. Ah, sei. É melhor do que ficar parado, disse Grant, encorajando-o. De qualquer maneira venha visitar-me no meu escritório. Seção de suprimentos, Ministério do Planejamento, Sala 22. Vamos ver o que se pode fazer. O telefone tocou. Tupence atendeu. Alô? Sim? O quê? Uma voz esganiçada berrava do outro lado da linha. Tupence ficou séria. Quando? Perguntou, nervosa. Oh! Minha querida, vou já para aí. Desligou o telefone e olhou para os dois homens. Era Maureen, explicou para Tommy. Foi o que pensei, reconheci a voz daqui. Desculpe, Sr. Grant, disse Tupence, agitada, mas preciso sair para ver uma amiga que caiu e torceu o tornozelo. Está sozinha com a filha e preciso ajudá-la a arrumar as coisas, além de encontrar uma pessoa que possa ficar com ela. Desculpe, sim? Claro, Sra. Beresford, compreendo perfeitamente. Tupence sorriu para Grant, apanhou um suéter em cima do sofá e saiu. A porta da frente do apartamento bateu com força. Tommy serviu o convidado de outra dose de sherry. Não vá embora ainda. Obrigado, disse Grant, aceitando a bebida. Foi um feliz acaso terem chamado a Sra. Beresford. Ganhamos tempo. Tommy não compreendeu. Se o senhor viesse me visitar no escritório, disse Grant, deliberadamente, eu estaria em condições de lhe propor um negócio. Tommy ficou vermelho. Quer dizer, e Astampton sugeriu o senhor. Disse que era o homem certo para o negócio. Tommy suspirou aliviado. O que é?
Note bem que é um assunto estritamente confidencial. Tommy concordou com a cabeça. Nem sua esposa deve saber. Compreendeu? Bem, se é assim. Mas quero que saiba que já trabalhamos juntos. Eu sei. Mas minha proposta só abrange o senhor. Percebo. Vamos lhe oferecer um emprego, como te disse, de escritório, num departamento que funciona na Escócia, numa área proibida, onde nem sua esposa poderá ir. Na realidade, o senhor irá para outra parte. Tommy limitou-se a aguardar a proposta de Grant. Já leu nos jornais a expressão quinta coluna? Sabe mais ou menos o que representa? Os inimigos infiltrados no país, murmurou Tommy. Exatamente. Esta guerra, Beresford, começou num espírito de otimismo. Não estou me referindo aos nossos dirigentes, que já sabiam que não ia ser fácil pois tinham informações sobre a eficiência militar, o poderio aéreo, a mortal determinação, a coordenação da máquina militar do inimigo. Falo do povo, dos bons democratas que acreditam nas ilusões, que pensam que a Alemanha está para acabar, que está pronta para ser convulsionada por uma revolução interna, que suas armas são de L. Lata e seus homens são raquíticos, que cairão quando tiverem que marchar. Mera ilusão, meu caro. Porém não foi bem assim o que aconteceu, prosseguiu Grant, começou mal, para nós, e acabou piorando. Nossos soldados se comportaram bem nos couraçados, nos aviões, nos submarinos. Mas não houve planejamento ou preparo, defeitos talvez inerentes às nossas qualidades. Não queríamos a guerra, não a encaramos com seriedade, não nos preparamos para ela. O pior já passou. É verdade que já corrigimos nossos erros e aos poucos estamos colocando os homens nos lugares certos. Estamos começando a coordenar a guerra como deve ser coordenada e podemos vencer, não se iluda, se não cometermos mais erros. O perigo da derrota não vem de fora, dos bombardeios alemães, da captura dos países neutros, das novas bases de ataque inimigas, mas dos espiões infiltrados. Corremos o mesmo perigo de Troia, o cavalo de madeira dentro da nossa fortaleza. Podem chamar de quinta coluna, se quiserem, mas está aqui entre nós. São homens e mulheres, uns altamente colocados, outros em postos obscuros, que acreditam nas metas do nazismo e na sua doutrina e que desejam substituir nossas instituições democráticas por esse dogma. Grant debruçou-se para a frente e no mesmo tom amável confidenciou, e nós não sabemos quem são, mas, certamente, arriscou Tommy. Ora, é claro que podemos apanhar os óbvios, disse Grant, impaciente. Isto é fácil. Eu me refiro aos outros. Sabemos que pelo menos 2 estão na Marinha, com livre acesso ao Ministério, 3 no mínimo na Força Aérea e 2 que devem ser membros do Serviço Secreto. Sabemos disso pelo que vem acontecendo. Este esvaziamento de informações do alto para o inimigo demonstra isto claramente. Mas como eu poderia ajudá-lo? Perguntou Tommy, perplexo. Não conheço essas pessoas, exatamente, concordou Grant. O senhor não as conhece nem elas o conhecem. Grant fez uma pequena pausa. Essas pessoas, altamente colocadas, sabem de tudo. Não podemos negar informações a pessoas dessa categoria. Eu não sabia o que fazer, por isso procurei Astampton. Ele, como o senhor sabe, está aposentado, doente, mas a cabeça ainda funciona às mil maravilhas. Falou no seu nome como se o senhor não estivesse longe do departamento há mais de 20 anos. Ninguém o conhece, seu nome não está relacionado com os mais jovens. Que tal, aceita? A satisfação de Tommy era tal que não conseguia falar. Aceito? Perguntou, por fim. Claro. Embora não saiba o que vão querer de mim. Afinal não sou um profissional. No momento, meu caro Beresford, estamos precisando de amadores. Para este caso, um profissional só viria complicar mais o assunto. O senhor vai para o lugar do melhor agente que já tivemos. Tommy olhou para Grant espantado. Sim,
confirmou Grant. Morreu na quinta-feira passada no hospital. Atropelado por um caminhão, morreu horas depois. Um acidente, não totalmente ocasional. Compreendo, disse Tony. O que nos leva a crer que Farquhar descobriu algo, ou estava bem perto de descobrir. Foi assassinado para não poder falar. Grant calou-se um instante. Infelizmente não sabemos o que ele descobriu. Sei que vinha seguindo várias pistas ao mesmo tempo. Antes de morrer, recobrou a consciência, tentou falar e suas últimas palavras foram, M ou N. Sem Suzy, nada animador, comentou Tony. Grant sorriu. Não seja tão pessimista. M ou N são letras que já ouvimos antes. São as iniciais de dois agentes nazistas muito importantes. Soubemos deles pelo trabalho que fizeram em outros países. Eles têm por encargo organizar a quinta coluna nos países estrangeiros e são elementos de ligação entre o país visado e a Alemanha. Sabemos que N é um homem e M é uma mulher. São agentes de confiança de Hitler e numa mensagem cifrada, enviada no começo da guerra, captamos a seguinte frase: sugiro M ou N para a Inglaterra, plenos poderes. Entendo, e Farquhar deve ter identificado um ou outro. Não sabemos qual. Sem Suzy parece muito enigmático, mas Farquhar não falava francês. No seu bolso encontramos um bilhete de Leahampton, que fica no sul, uma cidade de veraneio à beira-mar, cheia de hotéis e pensões. Entre eles existe uma pensão chamada Sans-Souci ou Sans-Suzy. Sans-Souci, repetiu Tony. Entendeu? Quer dizer que vou para lá investigar? Sim. Tommy sorriu. Um tanto vago, não é? Nem sei o que estarei procurando, não posso ajudá-lo muito porque não sei nada também. O caso está em suas mãos. Tommy suspirou, endireitando as costas. Talvez seja uma loucura. Não posso ter certeza. Farquhar poderia estar pensando noutra coisa. Estamos apenas conjecturando, e esta cidade? Como qualquer outra cidade costeira. Velhas solteironas, coronéis aposentados, viúvas impertigadas, alguns elementos dúbios, uns poucos estrangeiros. Aquela mistura de sempre. E entre eles M ou N? Perguntou Tony. Não necessariamente. Talvez alguns elementos de ligação deles. Porém tudo indica que eles estão lá, nesta pensão. Não tem ideia se devo procurar um homem ou uma mulher? Grant sacudiu a cabeça. Bem, vou tentar, disse Tony, com um ar resoluto. Boa sorte, Beresford. Agora, vamos aos detalhes. 2. Meia hora depois, quando Tupence voltou, ofegante e ardendo de curiosidade, encontrou Tommy sozinho, assobiando uma melodia popular. Bem? Perguntou Tupence, procurando com uma palavra saber tudo. Um emprego. Que tipo? Tommy fez uma careta. Trabalho de escritório na Escócia. Sigilo absoluto, mas também nada de palpitante ou aventuresco. Para nós dois ou só para você? Só para mim. Que azar. Como o Sr. Carter pode ser tão mesquinho? Acho que eles segregam os sexos para esse tipo de emprego. Além do mais, requer muita atenção. É para cifrar, ou decifrar? É parecido com o emprego de Débora? Tome cuidado, Tommy, porque as pessoas acabam loucas com este tipo de trabalho, ou então começam a ter insônia e passam a noite inteira gemendo e repetindo 947865466789 ou coisa parecida até terem uma crise de nervos e serem internadas num hospício. Não se preocupe. Tupence calou-se um instante. Posso ir também? Perguntou tristemente. Não para trabalhar, mas para colocar seus chinelos diante da lareira e preparar suas refeições? Infelizmente, não, minha querida. Acho horrível nos separarmos, mas você sabe que tem que ir, disse ela, lembrando-se da outra guerra. E além do mais, disse Tommy, vacilante, você tem o seu tricô. Tricô?
gritou ela tirando o suéter no chão. Odeio lã de uniforme. Gostaria de poder fazer um suéter vermelho, só se desejarem transformar o pobre em alvo. Tommy sentia-se mal em deixar a mulher. Tu pense, porém, era uma espartana que acabou achando que ele devia ir e que ela se arranjaria muito bem. Acrescentou que ouvirá dizer que estavam precisando de mulheres para lavar os postos de primeiros socorros e que talvez para este emprego ela fosse aceita. Tommy partiu 3 dias depois. Tupence acompanhou-o até a estação, corajosamente, sorrindo e fazendo força para não chorar. Somente quando o trem partiu e Tommy viu a figura triste e solitária de Tupence na plataforma é que sentiu um aperto no coração. Apesar da guerra e das circunstâncias, mesmo assim ele sentia que estava abandonando a mulher. Mas, afinal, ordens são ordens. Ao chegar à Escócia, Tommy rumou imediatamente para Manchester e de lá seguiu para Leahampton. Nessas andanças perdeu 3 dias. Instalou-se no principal hotel da cidade e no dia seguinte deu um giro pelos hotéis e pensões, perguntando os preços, vendo os quartos etc. Sans-Souci era uma casa vermelha escura, estilo vitoriano, situada numa colina, com uma ótima vista para o mar. Um leve odor de poeira e gordura caracterizavam o hall, um tapete gasto pelo tempo era o cartão de visitas para os recém-chegados. Mas comparada às outras pensões que Tommy tinha visitado, esta ainda era a melhor e a mais barata. Ele conversou com a proprietária, a senhora Perena, no escritório da pensão, que era um quarto pequeno e desarrumado, e onde os dois se debruçaram sobre uma infinidade de papéis. A senhora Perena também era uma mulher desarrumada, de meia idade, com um tufo de cabelos negros encaracolados, recortando um belo rosto, uma maquilagem vagamente desagregada e um sorriso confiante de quem já foi bonita. Tommy falou numa velha prima, a senhorita Meadoves, que tinha se hospedado em Sans-Souci. A senhora Perena lembrava-se da hóspede muito bem, uma senhora encantadora, muito dinâmica e engraçada. Tommy concordou cuidadosamente, pois sabia que na realidade existia uma mulher chamada Sra. Meadoves. O departamento o havia informado, mas não valia a pena entrar em maiores detalhes, uma vez que ele nunca vira a referida senhora. E como vai a querida Sra. Meadoves? Tommy explicou com tristeza que ela havia morrido. A senhora Perena fez vários ruídos com os dentes, indicando que sentia muito, enquanto adaptava a fisionomia dando-lhe um ar de luto fechado. Logo depois recomeçaram a conversar sobre outros assuntos, deixando a falecida de lado. Tinha ela um quarto excelente para o Sr. Meadoves, com uma linda vista para o mar. Achava que realmente ele tinha razão em querer sair de uma cidade tão deprimente como Londres, principalmente nos dias atuais, com a guerra e a epidemia de gripe. Continuando a falar, a senhora Perena levou Tommy ao segundo andar para mostrar os quartos. Ao falar no preço semanal, Tommy demonstrou espanto, mas a senhora Perena insistiu, falando da guerra, do custo de vida etc. Tommy explicou que sua renda tinha diminuído e que os impostos cada dia estavam mais pesados. Esta guerra está terrível, gemeu a senhora Perena. Tommy concordou e disse que se fosse por ele, Hitler seria enforcado. Um louco, um verdadeiro louco. A senhora Perena concordou e disse que o racionamento e a dificuldade dos açougueiros de conseguir carne, com a falta crescente de miúdos e fígado, tornavam o trabalho caseiro um problema quase insolúvel, porém considerando o parentesco com a senhora Meadoves, ela faria um abatimento de preço. Tommy prometeu pensar no assunto e a senhora Perena perseguiu-o até o portão, falando pelos cotovelos e oferecendo-se a ele de uma maneira quase ofensiva. Tommy considerou com seriedade a beleza da senhora Perena, ao mesmo tempo que se perguntava a sua nacionalidade. Não devia ser inglesa. O nome podia ser espanhol ou português, mas seria naturalmente a nacionalidade do marido e não a dela. Talvez ela fosse irlandesa, embora não tivesse sotaque, certamente a vitalidade e a exuberância revelavam uma origem celta. Finalmente marcaram a mudança do Sr. Meadoves para o dia seguinte. Tommy chegou às 6 horas em ponto. A senhora Perena veio recebê-lo, deu uma série de instruções a uma arrumadeira quase imbecil que ficou olhando para Tommy de boca aberta, e em seguida levou-o para a sala de visitas.
Sempre apresento meus hóspedes, disse a senhora Perena, sorrindo confiante para os olhares desconfiados de 5 pessoas. Este é o novo pensionista, o Sr. Meadoves. Esta é a senhora O'Rourke. Uma mulher enorme, com olhos pequenos e um grande bigode, sorriu para Tommy. O Major Bletchley. Um militar examinou Tommy, inclinando a cabeça. O Sr. Von Däniken. Um jovem empertigado, louro, de olhos azuis que se levantou para cumprimentar Tommy. A senhorita Minton. Uma velha senhora, recoberta de contas, que tricotava um suéter caqui. É nossa mais recente hóspede, a senhora Blenquenso. Esta senhora também tricotava, num canto escuro, um suéter caqui. Tommy pensou que fosse desmaiar. A senhora Blenquenso pera Tupense. Impossível. Inacreditável. Tupense, calmamente, tricotando na sala de visitas da pensão Sans-Souci. Ela olhou para ele com um ar de indiferença. Tommy ficou mais espantado ainda. Tupense.